Boa tarde, olá a todos. Em primeiro lugar, é um prazer participar da Semana do E-mail Corporativo, né? Agradeço a presença de todo mundo aqui hoje, né? Agradeço também o apoio da Zimbra, o apoio da Barracuda, que são nossos parceiros aí na plataforma de e-mail corporativo. Meu nome é Marcelo Vincenzi, eu cuido da área de novos negócios da Penso Tecnologia. Meu trabalho aqui vai ser bater um papo com vocês sobre os desafios e como a Penso pode ajudar a resolver esses desafios de e-mail corporativo para ambientes de grande porte. Ou seja, empresas que têm, aí estamos considerando pelo menos 1.000 caixas postais, até ambiente de 10 mil, 20 mil, 50 mil caixas postais. Ou seja, a ideia é realmente mostrar como a gente consegue ajudar nesses cenários. Primeiro, vou começar esse papo explicando um pouquinho quem é a Penso, né? A Penso é uma empresa que começou como outsourcing de TI, né? Serviços de TI corporativo para empresas, e também com uma vertical de data center, né? Onde a gente presta serviço gerenciado de cloud. Esses serviços são totalmente voltados para o mercado corporativo. Então, a Penso tem serviço de e-mail, tem serviço de backup em nuvem, tem serviço de gestão de arquivos em nuvem, tem publicação de aplicações em nuvem, né, de sistemas CRM, ERPs e tudo mais, tudo voltado para o mercado de empresas, né? E hoje a gente vai falar aqui de e-mail. A Penso tem 150 colaboradores, cerca de 420 clientes. Nosso time tem um volume muito grande de certificações técnicas, né? Então, ou seja, os profissionais estão dentro de casa e são 14 anos de experiência nesse mercado. Nós medimos trimestralmente aí o nosso SLA, a qualidade percebida pelo nosso cliente com relação ao serviço que a gente presta, né? E conseguimos a taxas altíssimas, 99,8% de aprovação. Isso é muito legal, porque quando a gente tem uma reclamação, é uma oportunidade de melhorar. E a gente tem feito isso sistematicamente nos últimos anos, e o nosso resultado tem melhorado muito. Aproveitar e falar um pouquinho também sobre a Zimbra. A Zimbra, todo mundo conhece a Zimbra como sendo uma plataforma open source de e-mail, né? É como a maioria das pessoas da área de TI conhecem, e ela é, sim, a maior plataforma de e-mail e colaboração de código aberto do mundo, né? Mas ela é também um top 3 mundial de e-mail corporativo, né? Então briga aí com o Google, briga com o Microsoft, briga com o IBM, né? Então a gente está super bem posicionado aí nesse mercado. A gente atende governo, provedores, instituições de todos os tipos, então desde banco, instituições educacionais, cooperativas, empresas pequenininhas de 20, 50 caixas postais, até empresas enormes e provedores com até 5 milhões de caixas postais, né? Então, uma estrutura bem robusta e bem escalável. Uma outra coisa importante é que a Zimbra oferece, além do e-mail, toda a parte de colaboração. Então, o gerenciamento de contato, agenda, tarefa, porta-arquivos, chat e videoconferência, que são demandas dos dias de hoje muito importantes. Então, a Penso está com 400 funcionários no mundo, está presente no Brasil e em mais de 140 países, né, presença mundial, mas importante ressaltar a presença aqui no Brasil também, e mais de 500 milhões de caixas postais rodando na plataforma Zimbra. É muita confiabilidade. Legal. Então, vou falar também um pouco do Penso Mail Zimbra, né? O Penso Mail Zimbra é uma plataforma de e-mail totalmente estruturada a 4 mãos, né, feitas pelo time de engenharia da Zimbra junto com o time técnico da Penso, para oferecer a melhor plataforma possível como serviço, né? Então, isso está hospedado em data center aqui no Brasil, rodando com uma estrutura totalmente de contingência, de qualidade técnica, de altíssima disponibilidade. E esse serviço já é prestado pela Penso há mais de 10 anos, né?
administramos aí na casa de 800 domínios, são mais de 2 milhões e 500 mil mensagens todos os dias, né? E mais de 100 mil caixas postais gerenciadas. E esse número está crescendo rápido, né? É a prova de que a gente está no caminho certo de qualidade e de posicionamento aí de mercado. Vale a pena citar também o apoio aqui da Barracuda. Ela é uma parte importante que oferece uma estrutura de spam que permite oferecer mais segurança e mais qualidade ainda para o ambiente. Bom, vamos falar agora do que interessa, né? A estrutura de e-mail de grande porte, né? Quais são os principais desafios que a gente percebe quando as empresas vêm conversar aqui com a Penso e vêm trazer as suas necessidades específicas? Bom, a questão de alta disponibilidade é muito comum que se tenha muito problema de instabilidade de serviço, pequenas indisponibilidades durante o dia, mas com muita recorrência, problema de lentidão, fila de e-mail, então o consumo muito elevado de recursos. Então tem banda, CPU, memória, storage, um tempo muito acentuado da gestão dessa infraestrutura. O trabalho do time de TI é grande, fazer a atualização constante da plataforma, manter a atualização tecnológica, que é diferente, ou seja, entregar os recursos que a organização precisa para continuar trabalhando bem, para dar mais ferramenta para o time, para os colaboradores, né? E quando você tem esse conjunto de problemas, existe uma baixa confiabilidade por parte do usuário no uso da estrutura de e-mail, né? Então, como é que resolve isso? O primeiro passo é usar esse expertise que a gente foi adquirindo no desenho da estrutura, né? Falar de desenho, ela tem que ser pensada para atender a necessidade da sua empresa, né? A gente está falando de uma empresa, uma estrutura grande, uma empresa que tem muitos colaboradores, muitos clientes, muitas situações específicas, né? Um segundo ponto é a questão de alta disponibilidade, escalabilidade e performance, é você conseguir entregar um ambiente com load balance, né, onde você consiga equilibrar as cargas, com cluster, né, para que você possa aumentar muito o uptime, muito a disponibilidade do ambiente, fazendo uso de múltiplos servidores. Aí a gente está falando de desenhar uma estrutura com múltiplos proxies, MTAs, mailboxes, LDAPs, uso de storage, enfim. São linguagens meio técnicas, né, mas basicamente é você conseguir distribuir essa estrutura de uma forma que te dê contingência, mas te dê uma super performance também. Uma outra coisa interessante é que o Zimbra, ele hoje é a melhor plataforma corporativa, né, para escalabilidade. Então a gente tem ambientes pequenos rodando o Zimbra. Hoje é muito comum ver empresas rodando open source aí com 50, 100, até muito mais contas. Mas você tem ambientes também muito comuns. Nós temos aqui na Penso ambientes com 15 mil, 20 mil caixas postais, e tem provedores no mundo com 5 milhões de caixas postais rodando em Zimbra, né? Então a escalabilidade é um dos pontos fortes da estrutura. Ela tem também alguns recursos, por exemplo, como o armazenamento hierárquico, chama HSM. É uma função da Zimbra que permite você alocar memória, espaço de armazenamento nobre para as mensagens que estão ali nos últimos 30 dias, isso dá super performance para os usuários, para quem está usando, né? E colocar armazenamento de baixo custo para as mensagens com mais de 30 dias. Isso dá para melhorar o custo da estrutura, mas a performance percebida por quem usa é muito alta, né? E o último ponto é fazer o uso do Zimbra como serviço, né? É isso que é o Penso Meio Zimbra. É uma estrutura relativamente nova no conceito das pessoas aqui no Brasil, que é, eu vou usar o Zimbra como serviço, né? Ele oferece muito mais do que a plataforma Open, né? Principalmente na área de recursos, né? Todos os recursos que eu falei de alta disponibilidade são na versão paga, mas tem também a questão do suporte, né? Não só o suporte da Penso, mas o suporte da Zimbra, né? O monitoramento 24/7, ter todo um expertise no serviço de e-mail é um pacote muito importante para que você consiga ter uma qualidade de serviço impecável. Bom, agora falar um outro desafio muito comum, que é a parte de segurança.
Esse talvez seja o ponto mais importante para o time de TI, porque é aquilo que gera maior fluxo de trabalho, de dor de cabeça, tanto para os usuários, quanto para quem administra o dia a dia de um serviço de e-mail, né? Então, primeiro ponto, spam, né? Então, você tem, em um ambiente muito grande, um volume gigantesco, enorme de mensagens. Então, tem caixas postais muito antigas, com nomes muito procurados para ataques, envio de spam para as empresas. Você tem, além disso, um volume grande de ataques, de tentativa de roubo de senha por brute force. Uma vez que essas senhas são roubadas, a sua estrutura, o seu ambiente que foi ali desenhado, superdimensionado, é usado para disparo de spam, né, por quem consegue roubar as senhas do seu time. E é um disparo autenticado, ou seja, teoricamente ele é legítimo, né, mas o que acaba acontecendo é que o seu domínio, os seus IPs de envio vão cair em blacklist, ou seja, o seu cliente, as empresas que você se relaciona, os seus parceiros, vão passar a não receber mais suas mensagens também. Isso é um transtorno enorme, porque para tirar dá trabalho. Dá trabalho para você monitorar isso, dá trabalho para entender o que está acontecendo, né? E o usuário, mais uma vez, não confia na estrutura, não confia no serviço de e-mail. E o último ponto é o backup. O backup, além da massa de arquivos e do tempo de retenção e da necessidade de que seja um serviço automatizado e confiável, né, ele também precisa permitir um restore de mensagens. Então, tem um usuário pedindo, eu quero uma mensagem antiga, eu apaguei uma informação sem querer, preciso buscar alguma coisa no histórico. Então, ou seja, backup é sim um desafio no dia a dia do time de TI que gerencia o serviço de e-mail. Bom, mas como é que resolve isso tudo, né? A estrutura do jeito que a gente pensou, o Zimbra ele tem uma solução de backup de anti-spam nativo, né? Mas a gente também conta hoje com um serviço profissional da Barracuda, né? O que muda? Qual que é a grande diferença? A Barracuda tem uma rede neural de inteligência de sistemas de anti-spam espalhados no mundo todo. Isso permite que a gente consiga bloquear um spam no momento que ele é enviado lá na Rússia, né? Está em época de Copa do Mundo, ele é gerado lá na Rússia, lá no leste europeu, é muito comum ter ataques vindo dessa região, ele já consegue identificar que aquilo é um spam na origem, seja pela quantidade, seja pelos IPs, ele nem chega aqui, né? Ele nem vai bater na nossa caixa aqui de Barracuda, na nossa proteção. Então isso diminui o tráfego e a gente consegue filtrar melhor. Inclusive vou fazer aqui nessa semana do e-mail corporativo, a gente tem o prazer aí de contar com uma palestra, um webinar do Aldir Falheiros, que é da Barracuda. Convido vocês a olhar, a conhecer, é muito bacana, tem muito a dizer, é um super expert aí em segurança. Bom, além disso, a gente fala aí de políticas de segurança, né? Isso aí é super importante na questão tanto de orientação do usuário, quanto na metodologia aplicada na área de TI. Por exemplo, uso de senhas complexas. Então, quando o usuário usa senha muito simples, ou senha padrão, que é muito comum, ABC123, o nome da empresa 123, são senhas que são quebradas muito rápido, né? Então, uma vez que o hacker tem a sua senha, ele faz disparo, ele testa em outras caixas e fica um super corrida atrás do problema, e ele não acaba nunca. Além dessas políticas de segurança de senha, você tem também a questão de bloqueios de IPs, colocar limites no envio e no recebimento, você fazer algumas restrições para que o usuário não consiga fazer um mau uso e quem precisar fazer um uso diferente tenha realmente ferramentas para fazer isso. Outra coisa legal é o backup restore em tempo real. O Zimbra tem uma versão nova, que é a 888. Ela é muito melhor estruturada, principalmente, um dos pontos principais aí é no backup, né? Ele consegue ter uma estrutura de backup muito mais efetiva, muito mais eficiente, tanto na otimização do armazenamento de espaço, né, no gerenciamento em si do backup. E uma coisa interessante aí, a gente também vai ter uma palestra do Charles Simão,
O Charles Simon é o representante da Zimbra aqui no Brasil, né? Ele vai falar para a gente muito sobre o Zimbra 888, vale a pena assistir também. Tá? Quem não puder assistir, depois se inscreve e assiste com mais calma depois. A gente está falando aqui também de ajuste fino e uso de limites. Eu acabei falando um pouquinho disso lá no passado. Mas isso protege o ambiente da empresa, normalmente feito a 4 mãos, tá? Ou seja, apenso junto com a sua equipe de TI para entender o seu uso, né? E aí a gente propõe uso de quarentena, tuning no ajuste fino, né? No score das mensagens, qual mensagem cai na quarentena, qual mensagem é bloqueada em definitivo. Por exemplo, tive uma tentativa de múltiplas autenticações no meu sistema de e-mail. Eu faço um bloqueio daquele IP automático. Quantas vezes eu faço? Faço em 5, faço em 10. Ou seja, eu bloqueio por 1 hora. Então, são limites e travas que a gente consegue colocar que te protegem, né? Obrigar a uma certa complexidade de senha. Né? Tudo isso feito junto com você, para não impactar no seu dia a dia. Né? Esse pacote junto, anti-spam, políticas de segurança, ter backup e conseguir fazer o ajuste, né, o uso dos limites, protege seu time de ataque de phishing, protege de perder informação, protege de receber ransomware, que é um negócio muito perigoso, ou seja, são vírus que vêm lá, você recebe uma nota fiscal eletrônica lá, seu financeiro, ele clica, abre, aquilo é um vírus que criptografa os seus dados e, enfim, pede resgate, causa um enorme transtorno aí para a sua empresa, e tem muita coisa vindo por e-mail que pode ser melhor filtrado. Bom, agora falando sobre a parte do suporte, né, o dia a dia mesmo do serviço de e-mail dentro das empresas. Eu destaquei aqui 2 pontos importantes. Primeiro deles, alto volume de chamado técnico para TI. Quando as coisas não estão legais, um problema vai gerando outro. Então, a mensagem está demorando para chegar, ou seja, está gerando fila. Minha mensagem sumiu. Você vai ver, ela não está no backup, ela nunca chegou. Você não tem como identificar isso. Então, você tem que olhar logs, tem que fazer um trabalho todo voltado para entender o que está acontecendo. Quando você tem muitos problemas na estrutura, é muito comum que isso afete o usuário, né? Quando esses problemas afetam o usuário, ele gera a baixa percepção de qualidade. Isso é uma realidade em muitas empresas. Tá? Não é um negócio... Praticamente todo mundo que vem procurar ajuda aqui com a Penso, vem entender, trazer o seu cenário, tem uma situação parecida, que é o alto custo de suporte e de atendimento no dia a dia, que rouba o tempo da TI, né? Não permite que a TI passe a ajudar e a contribuir nos assuntos estratégicos e mais importantes da empresa. Né? Então, o que acaba acontecendo? O time TI não consegue melhorar a plataforma, né? Ele não consegue disponibilizar novos recursos, por exemplo, o chat, ele não consegue disponibilizar atualizações tecnológicas da ferramenta, porque acaba ficando com o tempo muito, muito curto. Ele tem questões de gerenciamento de ambientes muito grandes, por exemplo, empresas grandes normalmente têm múltiplos domínios, então tem muitas pessoas envolvidas no atendimento, tem o Service Desk, que é o primeiro nível, tem o suporte de redes, que é o segundo nível. Então, como é que eu distribuo essas permissões, faço esse gerenciamento de todos esses chamados, né? Quem resolve, quanto tempo, qual é SLA. Então, esses problemas normalmente afetam não só os colaboradores da sua empresa, mas os clientes e a imagem do time da TI. Né? Fica sempre muito comprometido. Bom, mas como é que resolve? Né? Então, eu volto lá atrás na estrutura. Então, normalmente o suporte, ele não é a causa raiz do problema, né? O volume de atendimento muito grande é a consequência de problemas que estão normalmente ligados às soluções escolhidas, ao desenho da infraestrutura, ao dimensionamento que foi feito. Então, primeiro passo, ver esse dimensionamento, fazer o uso correto da estrutura, já resolve uma grande parte do problema. Um outro ponto que é super importante é que
Quando você diminui o fluxo de volume de chamados e começa a atender o suporte avançado com mais atenção, o que acaba acontecendo é que você vai melhorando também aquele tuning que eu falei, aquele ajuste fino das necessidades e demandas da sua empresa. Quem pode mandar mais e-mail, quem tem uma regra de exclusão, melhorar o processo de whitelist, que é quais são os e-mails que são permitidos e nunca devem ser bloqueados dos seus clientes, enfim, dos seus parceiros, para os seus negócios. Também melhorar o uso da blacklist, ou seja, o que veio de spam e que não deve mais ser recebido pelos seus usuários. Ou seja, você começa a concentrar atenção a resolver problemas que são normais e que, uma vez que eles são combatidos, melhora para sempre aquela parte da estrutura. Então, isso é muito bacana. E o outro ponto é adotar boas práticas, né? Quando você colocar limites e você faz o uso disso, informa os usuários, etc., o que acaba acontecendo o seu time vai ter uma senha de maior complexidade, ninguém vai usar senha padrão, né, que normalmente é um conforto para a TI ter uma senha padrão de todo mundo, mas é nocivo para a empresa. Você identifica uma área que usa muito disparo de e-mail, disparo de spam, então você vai começar a colocar como boa prática fazer o uso de uma ferramenta de e-mail marketing, uma ferramenta de newsletter, tem muitas por aí, né? Então, você passa a usar o e-mail de forma produtiva e isso passa a não afetar mais o seu serviço de e-mail. E talvez o ponto mais importante que eu queria falar, quando você contrata uma plataforma de e-mail como serviço e você está contratando um time com realmente expertise no que está fazendo, do nosso lado, a parte mais importante é conseguir capacitar o seu time interno de TI. Então, o que significa isso? Dar um treinamento na plataforma de gerenciamento para o seu time de suporte de primeiro nível, onde eles consigam resolver os problemas logo de cara, atender rapidamente os usuários, diminui o tempo de atendimento, o estresse e tudo mais. Outra coisa é também dar um treinamento do gerenciamento da ferramenta para o seu time de redes, para quem normalmente gerenciava esse serviço quando era dentro de casa. Conhecendo a plataforma, participando da solução, o processo todo fica muito mais eficiente, né? Então, a gente vê como ponto-chave essa capacitação, esse treinamento, esse trabalho em conjunto, né? E essa soma é percebida imediatamente por quem usa, né? A qualidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que as queixas diminuem e o serviço entra em cruzeiro. Bom, aqui a gente vai falar sobre custo versus qualidade, né? Normalmente, quando você coloca muito dinheiro numa solução, ela vai acabar melhorando e vai acabar ficando mais robusta, enfim, mas existe uma equação importante para a gente colocar na balança, aí, como está aí no desenho, porque o serviço de e-mail é super importante, né? Ele é um dos mais importantes dentro de uma empresa, mas ele é um commodity, é um negócio que você tem que ter, né? Então, quando você fala de custo versus qualidade, as decisões elas são muito importantes. Então, o primeiro passo é você decidir, eu vou ter uma estrutura on-premise, ou seja, eu vou ter uma estrutura dentro de casa, dentro da minha estrutura de servidores, ou eu vou contratar uma estrutura como serviço, né? Qual é a decisão mais correta para a minha empresa? Então, normalmente essa decisão é tomada com base no custo e não na qualidade, né? Então tem que ficar muito atento com relação a isso. É uma escolha difícil e depois que você faz essa escolha, qualquer mudança, ela é demorada, ela é custosa, você tem que pensar num processo de migração, né? Então, é importante pensar, entender quais são os pontos que realmente fazem diferença no seu dia a dia de empresa, para poder tomar a decisão correta. Então, uma estrutura dentro de casa, normalmente você tem que fazer um investimento na frente. Você tem que ter servidor, tem que ter licenciamento, tem que ter uma estrutura de internet, tem que ter uma boa infraestrutura para receber o serviço de e-mail, né? Outra coisa é a alta demanda da TI. A gente sabe que cuidar de estrutura de e-mail não é fácil, você vai ter que ter, sim, gente altamente especializada nisso, cuidando dos problemas, e
que não vão poder olhar com carinho, com atenção, as outras demandas da área de TI dentro da empresa. Né? Então, é um custo que não aparece tanto, mas que ele existe, e ele é alto. A parte de contratar como serviço. Né? A gente vê a questão de preço versus qualidade aí muito evidente quando você passa a escolher a empresa de menor custo. Eu preciso ter um e-mail, tenho um volume muito grande de e-mails, o custo é sim importante, mas eu escolho uma empresa ou um serviço que não ofereça muita qualidade. Isso afeta seus negócios, isso afeta a imagem da sua empresa. Né? Então, é uma decisão super complicada. Office 365 G Suite. Existe hoje uma espécie de polarização, né? Os serviços da Microsoft, do Google, que são excelentes, versus os serviços padrão aí de mercado, que muitas vezes são de baixa qualidade. Né? Os serviços do 365 e do G Suite são excelentes. Tá? O ponto de atenção é que eles são caros. Por que eles são caros? Porque eles oferecem um monte de recursos para todo mundo e cobram um preço premium para entregar isso. Então, todo mundo vai ter um serviço com o máximo de recursos a um preço caríssimo. Né? E aí você fica dividido. Eu vou para um serviço de baixa qualidade baratinho ou eu vou para um serviço de alta qualidade muito caro? Né? Então, essa é uma decisão muito difícil que tem cada vez mais caído para as empresas. Bom, mas como é que resolve isso? Né? O primeiro ponto é que o Zimbra ele foi feito para trabalhar com um catálogo de serviço. Ou seja, você conseguir pensar e entregar os recursos que cada grupo da sua empresa precisa. Então, vou explicar isso de uma forma bem simples. Por exemplo, chat. Chat corporativo já está embarcado na plataforma. Né? Nas versões mais novas, isso já saiu no Zimbra. É um recurso muito bacana. Resolve a comunicação corporativa via chat. E você pode entregar isso para todo mundo. Não tem custo adicional, já está lá. E aí você tem a questão de videoconferência. Eu tenho 5.000 pessoas, mas eu tenho 200 que precisam de videoconferência. Então você já reduziu drasticamente, ao invés de contratar 5.000 videoconferências, eu vou contratar 200. Né? Recurso avançado de calendário, integração com Outlook e ActiveSync. Eu vou colocar isso junto, mas basicamente o que é? Eu tenho um time comercial, um time de gerentes, gestores, um time de projetos, que faz uso intensivo de agenda compartilhada, compartilhamento de contatos, de tarefas, e faz isso usando o Outlook, faz isso usando o celular. Né? Então, esse é um recurso que é caro nas plataformas, né? Que está lá no Exchange, no caso do Outlook não tem no Gmail, mas o Zimbra ele oferece esses recursos como um opcional. Você pode ter a conta, a conta completa, né? Que você pode ter todas as funcionalidades de correio e colaboração, ou você pode ter uma conta que você só tenha colaboração por webmail, sem integração com o Outlook, que ela é um pouquinho mais em conta, e a conta tradicional, a conta POP, a conta IMAP, que você sincroniza os e-mails via IMAP, por exemplo, ou via POP, e é uma conta com um preço muito mais agressivo. Então você compõe e usa só para quem precisa. A definição de cotas. Então, da mesma forma como tem gente que precisa da agenda, tem gente que precisa de 50 GB de caixa postal. Mas, em contrapartida, tem outros usuários que precisam de 1 GB, 2 GB, 5 GB. Né? Então, que não fazem uso tão intensivo de espaço. Né? Quando você coloca isso vezes 1.000 usuários, vezes 5.000 usuários, vezes 10.000 usuários, a conta final em espaço necessário para storage, para armazenamento, para manutenção dessa estrutura é enorme. Então, o que acaba acontecendo? Ou fica muito caro, ou fica muito ruim. Né? Então, na plataforma Zimbra, a gente consegue permitir que você balanceie isso. Eu vou te entregar um catálogo de serviços que você vai compor do jeito que você precisa e vai saber exatamente quanto que você vai pagar por isso, a menos do que as estruturas, por exemplo, como o 365.
com um detalhe: você está entregando qualidade máxima o tempo todo. Isso é a caixa postal sob medida. Né? Então, essa é a forma como a gente consegue resolver. Permitindo uma contratação inteligente e racional de uso dos recursos. Isso reflete no custo. Bom, alguns cases aí legais, interessantes que surgiram nos últimos anos. E são empresas do governo, né? O FINEP é o órgão federal aí de inovação e pesquisa. A Unimed, todo mundo conhece, é uma empresa da área de saúde super reconhecida aí no mercado, de serviço. É uma cooperativa também, assim como o Cicobi, né? É um segmento onde tem uma demanda por um volume grande de caixas postais. Você tem o Habib's, que é um cliente de varejo, é a maior rede de fast food brasileira, né? É a maior rede de fast food de comida árabe do mundo, né? Então é cliente nosso aí na área corporativa do Habib's. Só para ter uma ideia, são 14 empresas aí dentro do grupo. Tem a Lopes é a maior empresa do mercado imobiliário, né? Pensa que o uso do e-mail é super intensivo, são corretores, time oferecendo produtos, enviando e-mails todo o tempo para os seus clientes, mas também tem uma situação, a Lopes tem um case muito interessante, que foi a automatização do processo. Eles têm um volume de entrada de corretores, de time, enfim, muito intensivo dentro da empresa o tempo todo. E aí você tem uma situação de que, integrando o sistema que gerencia essa parte de recursos humanos com o Zimbra, você já consegue automatizar a criação de e-mails, consegue automatizar que esse e-mail seja colocado no grupo certo. Quando ele é mudado de área, ele consegue também sair de um grupo e entrar no outro. Então, imagina você conseguir fazer isso de forma integrada com a sua solução de gestão de gente, né, numa empresa muito grande. Você elimina praticamente o passo de replicar isso para o seu serviço de e-mail. O Zimbra ele tem uma estrutura de APIs bastante intuitiva e simples para esse tipo de integração. Tá? Aí a gente está falando aqui também do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, da Engemed, coincidentemente são empresas da área de saúde. Tem a Prefeitura de Santos, que está migrando agora para a nossa estrutura, estão vindo aí do Exchange para o Zimbra. Então, ou seja, são muitos casos específicos de e-mails de grande quantidade e que realmente são baseados no Zimbra e têm um serviço de alta qualidade com um custo racional. Bom, estou terminando aqui minha apresentação. Agora a gente vai abrir um espaço para perguntas. Eu vi que já teve algumas perguntas aí aparecendo durante o nosso papo, durante os slides, né? Vou com o maior prazer responder aí as perguntas que aparecer. Por questão do tempo aí, o que não der tempo de a gente responder, depois eu vou fazer um contato com cada um de vocês, respondendo essas perguntas, fazendo um contato por telefone. Vocês podem ligar aqui para Penso. Não está aí o nosso telefone, mas é 11 São Paulo, 3515-1818. Vocês podem ligar para cá, me procurar. Estou à disposição, tá bom? Bom, eu estou aqui com o Thiago Meirelles, ele é do nosso time aqui de marketing, está dando o apoio para a gente. Thiago, você pode me ajudar com as perguntas? Opa, vamos lá. Tem algumas perguntas que a gente recebeu até antes do webinar, a gente recebeu alguns contatos por e-mail, teve algumas que a gente foi recebendo aqui durante o webinar, eu selecionei algumas aqui, e as próximas a gente responde durante a semana ou após o webinar. A primeira que eu tenho aqui é do Maurício. Só conhecia o servidor Zimbra Open Source, agora posso contratar Zimbra mensal igual ao Office 365? E qual é o preço? Tá, legal, Maurício. É uma boa pergunta. Isso é uma dúvida muito recorrente aqui. O Zimbra realmente é conhecido como uma plataforma open source para instalar dentro de casa, ou seja, eu gerencio a minha estrutura. Quando a gente fala que ele pode ser entregue como serviço, igualzinho o 365,
e é isso mesmo, Maurício, normalmente é uma novidade para todo mundo. Então, de forma bem simples, é isso. Você pode ter uma contratação como serviço de altíssimo padrão de qualidade da Zimbra, que é compatível com o que entrega o 365, com o serviço de penso de data center, né, pagando mensal pelos recursos do e-mail, mas totalmente do jeito que você precisa. Ou seja, você não precisa contratar um super recurso para todo mundo, você faz o uso racional e acaba que o preço final mensal, anual, fica bastante reduzido. Tá? Você perguntou especificamente de preço, falando de... A gente está aqui focado muito nas grandes corporações, né, nas empresas que fazem realmente o uso de grande volume de caixas postais. O preço que a gente tem de bate-pronto sempre ele é de varejo, né, para atender as pequenas e médias empresas. Então, para demanda maior, é importante fazer um estudo junto com você. Então, a gente pode fazer isso sem compromisso, eu entro em contato, entender quantas contas você tem, qual é o tipo de recurso que você precisa, e aí nós conseguimos dimensionar e chegar no melhor preço, custo-benefício para a sua estrutura. Tá? Então, podemos fazer isso junto. Até a gente tem uma calculadora aqui, que nós usamos interna, que gera um estudo muito bacana para você, principalmente quando você vem do 365. Vamos lá, vamos para a segunda aqui, que é o Pedro. Pedro está em Brasília, por sinal. Tem uma estrutura interna Zimbra Open com 6.500 contas. E temos muitos problemas de performance e de envio e recebimento de mensagens. Como resolver estes problemas? Tá legal, Pedro. Bom, eu falei, o Zimbra ele é muito conhecido mesmo como plataforma open, né? Tem muita empresa mesmo usando essa estrutura aqui no Brasil. Isso é muito legal. O grande ponto é que quando você adota o Zimbra Open, você normalmente usa um único servidor com um monte de recurso de CPU, memória e armazenamento, mas você não consegue fazer um desenho específico da sua estrutura. Você não consegue usar múltiplos MTAs, múltiplos mailboxes, não consegue usar realmente a escalabilidade que o Zimbra Pago propicia. Né? Então, o primeiro ponto aí é entender a sua estrutura, entender os seus problemas de lentidão e fazer o desenho dela de acordo com o seu volume de mensagens, de acordo com o seu fluxo de spam, como é que é o uso dos seus colaboradores aí, é por web e-mail, é por Outlook, como é que isso funciona no dia a dia. Com isso, a gente vai quase que eliminar esses problemas de performance, tá bom? Um outro ponto é que a própria versão open source, além das restrições específicas de load balance, de cluster, que a gente falou, também não tem o recurso do armazenamento hierárquico que eu citei um pouquinho antes, que basicamente é um negócio que vale a pena explicar. Você coloca os seus discos mais velozes, a coisa mais rápido, para atender as mensagens que todo mundo está recebendo, enviando e recebendo ali num período curto, 30 dias, por exemplo, isso é configurado. E usa um armazenamento mais barato e não nobre para todo o resto. Então, a performance vai lá para cima. Né? Outra coisa é a questão do backup, que você fazer backup da estrutura, você ter algumas rotinas que são mais manuais, enfim, dão dor de cabeça, fazem com que você realmente tenha uma percepção de tudo dá mais problema. Na versão paga, esses recursos eles já são integrados na plataforma, então, no caso, sendo como serviço, a gente vai cuidar disso tudo para você. Né? Vai diminuir ataque, fila normalmente, problema de envio e recebimento, é muito relacionado à segurança, é muito relacionado à distribuição da estrutura. Né? Então, eu vou ter o maior prazer em ligar, entender esses problemas que você tem e ajudar, sim, a resolver, um por um, tá? Atacando todos. Vamos lá, esse aqui é do Marcelo, seu xará também aqui, ó. Bem direta. Com a versão paga do Zimbra, quais são as vantagens? Bom, a gente falou aqui bastante você vê que tem muita gente que gosta do Zimbra, que usa mesmo e conhece a versão Open, né? Então, é um paradigma aí que a gente vai ajudar a quebrar no mercado, que é o Zimbra como serviço, tá? Bom, além do que a gente já falou de escalabilidade,
alta disponibilidade e melhoria de performance, existem algumas coisas muito específicas que ajudam muito no dia a dia. Uma delas é o gerenciamento delegado para os administradores. Os ambientes muito grandes, até comentei no slide de suporte, tem o time de suporte, tem o time de administradores de rede, que cuidam do serviço de e-mail, tem múltiplos domínios, né? Então tem situações de ter várias empresas, áreas regionais, enfim. Então você pode, por exemplo, colocar o Marcelo para gerenciar o domínio A, colocar o Thiago para gerenciar o domínio B, colocar o seu administrador de rede para enxergar todos os domínios. Então, você consegue ter, sim, um gerenciamento delegado e que faz toda a diferença. Tá? Outra coisa que é muito legal e que pedem muito é a questão de customização, usar o logotipo da sua empresa. Então, a versão Open não permite, a versão Paga permite. Você manter a sua cara no seu serviço de e-mail. Outro ponto importante a gente falou muito aqui da contratação inteligente, né, de você ter vários tipos diferentes de caixa postal. Então, isso é uma característica exclusiva do Zimbra Pago, né, do Network Edition, que a gente usa aqui para prestar o serviço. Então, você consegue ter um chat dentro da plataforma. Você consegue fazer a sincronização do seu Outlook, né? Então, usar o protocolo MAP, que é específico para sincronizar não só os e-mails, mas como o calendário, ou agenda compartilhada, o ActiveSync para uso desses recursos também via celular, via iPhone, via Android. Então, você consegue ter uma estrutura muito mais completa, tanto do e-mail básico, quanto do e-mail mais completo. E um outro ponto por exemplo, videoconferência. Né? Você consegue fazer a integração da plataforma do Zimbra com a videoconferência, fazer a integração com o Active Directory, que é para autenticação dos usuários. Enfim, fazer a integração com as suas aplicações. Né? São muitas vantagens mesmo, principalmente para grandes estruturas. E um outro ponto aí é a parte de backup, por exemplo, suporte da Zimbra, enfim. Quando você tiver alguma demanda dentro da sua estrutura, a gente sempre vai contar com o fabricante, vai contar com a Penso também, e o backup ele é importante porque na open source ele não vem, você tem que fazer o backup do seu jeito e muitas vezes você não consegue fazer isso de forma eficiente. E ele já vem com uma super célula de backup. Volto a reforçar aqui, tem que assistir, quem não puder assistir a apresentação do Charles Simão, da versão 888 do Zimbra, vai falar muito sobre essas novas tecnologias. Tem coisa muito bacana aí, muito inovadora chegando. Bom, é isso. Tenho mais uma pergunta, até para o fato que vai ser a última, até para não estourar muito tempo. É o Rodolfo que fez uma pergunta aqui para a gente, que é: usamos o Office 365 atualmente. Qual a vantagem de usar o Zimbra? Como é o processo de migração? Legal, assim. Legal. Rodolfo, falando em Office 365, a qualidade do serviço que a gente entrega, né, para quem usa é muito parecido. Tá? O objetivo é oferecer o máximo, a melhor experiência para quem usa no dia a dia o serviço de e-mail. Né? Então é muito, muito semelhante. O que eu colocaria como vantagem é efetivamente o preço. Né? Quando você consegue realmente dar muito recurso para quem precisa. Vou dar exemplo. Eu quero uma caixa postal de 100 GB para o dono e uma caixa postal de 50 GB para todos os gerentes e diretores e comercial, e quero dar uma caixa postal de só acesso web para os meus representantes externos, para as filiais, e uma caixa postal super básica para os colaboradores que não usam o e-mail no dia a dia de trabalho. E você tem 10 mil caixas postais, essa otimização, essa contratação racional, essa contratação inteligente vai fazer muita diferença no preço. A gente tem estudos aqui de ter baixado sem perder qualidade e sem perder nenhuma funcionalidade para quem precisa, casos de até 70%, 75% de redução de preço. É muita coisa, tá bom? Outra coisa que a gente percebe muito em quem opta
pela nossa estrutura ao invés do 365, a questão de poder adaptar os seus limites, ou seja, o 365 é uma estrutura que tem as suas pré-configurações padrão, né, que é difícil de conseguir alterar, muitas não é possível, e esses ajustes ajudam muito na aderência do seu negócio, ou seja, dependendo de como você usa o e-mail no dia a dia, você acaba nem conseguindo usar o 365. Então, a estrutura está na nossa mão e a gente vai melhorar ela num grande ambiente de e-mail corporativo. Não dá para fazer isso num ambiente de 50 caixas, mas num ambiente de 10 mil caixas é totalmente necessário, né? E aí a gente faz isso junto com você. E a integração dos sistemas, né? Essa integração com a API é muito usada, é uma coisa legal, por exemplo, quando você recebeu um e-mail com um número de CPF, o seu sistema pode identificar que aquilo é um padrão CPF e já gerar um link para você clicar e abrir o seu próprio sistema interno, já achando aquela pessoa que mandou o e-mail, enfim. Para escritório de advogados pode ter um número de processo padrão, o seu sistema vai lá e identifica. Tem um volume de uso enorme essa questão de integração. Então, é uma vantagem muito legal. E a outra pergunta era do processo de migração. Legal. É uma excelente pergunta. Também vamos ter uma apresentação para falar de projetos de migração do Zimbra, né? Como é que funciona o onboarding, né? Como é que a gente traz as caixas postais de outros serviços, de e-mail, de outras plataformas. Então, primeira coisa, não só do 365, mas a Penso é uma empresa de TI que está há quase 15 anos no mercado. E a gente vem migrando os serviços de e-mail há muito tempo. Então, existe toda uma metodologia, existe uma forma de se fazer isso, desde não migrar nada até migrar tudo, né? De uma forma muito segura e muito amadurecida, de qualquer plataforma. Então, você pode migrar do IBM Lotus Notes, você pode migrar do Exchange, tem uma versão antiga do Exchange, tem uma versão nova do Exchange, tem um Office 365, tem um G Suite, toma um provedor de e-mail aí, enfim, aqui no Brasil, tem vários provedores de grande porte, eu tenho conta Pop, eu tenho conta Exchange, não importa. O que quer que você tenha, a gente vai fazer um estudo junto com você e vai entregar o seu e-mail novo funcionando. Tá? Então, a gente tem um time de projetos, por isso até que a gente colocou isso na pauta aí, e foi bem votada para ser incluída nessa semana do e-mail corporativo, porque é um assunto que faz toda a diferença. O que a gente vai entregar para você é a experiência do serviço funcionando. Tá? O problema de migração a gente vai resolver junto com você. Ok? Respondido? Pessoal, estou vendo que tem algumas outras perguntas aqui. O Thiago está me mostrando aqui, falando que tem mais algumas para a gente responder, mas por conta do tempo eu vou deixar para responder isso individualmente para cada um de vocês. Tá? Muita coisa do que está sendo perguntado aqui também vai ser respondida nos outros webinars. Então, pensa que são 6 webinars e tem coisa muito legal. A gente falou muito de 365, vai ter e-mail sobre 365, vai ter e-mail sobre migração, sobre segurança com a Barracuda, sobre as novas funcionalidades da Zimbra. Então, fica atento, se inscreve lá em todas as palestras. Se você realmente, volta a repetir, são muitas datas, Copa do Mundo, a vida está uma loucura. Então, se você não pode participar, pelo menos você vai poder voltar, assistir depois e ligar para a gente. Faz um contato aqui com a Penso, a gente com o maior prazer vai até você, vai ouvir o que você tem de demanda, de necessidade e vai trabalhar junto para achar a melhor solução. Ok? Tá aí o meu e-mail, tá? Fiquem à vontade aí para mandar uma mensagem. E o telefone, acabei esquecendo mesmo de colocar, 11 São Paulo, 3515-1818. É o telefone da Penso. Você consegue me achar aqui e vou ajudar com o maior prazer. Tá bom? Obrigado a todos. Um abraço.